Agora vamos falar de poupança e investimento. Neste início de ano vamos receber connosco João Rodrigues dos Santos, economista. E bom dia, bem-vindo esta manhã. Os portugueses pouparam muito o ano passado, mais do que é habitual, mas agora convinha saber o que fazer com esse excedente, se ele existir, e como o aplicar. Muito bom dia, Iva, e muito obrigado à TVI pelo convite. Eu diria que ainda antes de os portugueses pensarem nos produtos de poupança disponíveis, contas a prazo, planos de poupança-reforma, certificados do Tesouro e do Aforro, investimentos de risco, como sejam as ações ou as obrigações, ainda antes disso é fundamental saber gerir o orçamento familiar. E quando diz gerir o orçamento familiar, isso quer dizer o quê? Em quê? Exato. Quando falamos de finanças familiares, aplicamos normalmente uma regra que designamos de 50, 30, 20. 50, Esta regra, o que é que quer dizer? Quer dizer que uma família não deve aplicar mais de 50% do seu rendimento líquido aos custos fixos. E o que são os custos fixos? São aqueles que são estritamente indispensáveis para a nossa sobrevivência. Estou a falar aqui dos contratos que temos com a água, com a energia, com o gás, com as telecomunicações, com a renda, com o crédito à habitação, com o crédito automóvel. Depois temos 30% do nosso orçamento que deve ser alocado às despesas variáveis. Estas são aquelas que, não sendo estritamente indispensáveis para a nossa sobrevivência, nos fazem mais felizes. Uma refeição fora, uma ida ao teatro, uma viagem. O supermercado, peço desculpa, está nos 50%, nós carecemos de comer. A não ser que estejamos a falar de produtos que não são estritamente necessários para a nossa sobrevivência. Aliás, aqueles carregados, perdoem uma expressão, de açúcar ou de sal, talvez esses possam estar nos produtos variáveis e possamos consumi-los apenas quando vemos um filme, por exemplo. Portanto, 50 nos 30, então estão as viagens, uma ida ao... Exatamente. E depois temos 20% do nosso orçamento familiar que deve ser alocado à poupança. E destes 20%, uma parcela deve estar alocada ao que nós designamos de fundo de emergência familiar. Para qualquer emergência, uma emergência relacionada com a saúde, com a escolaridade dos filhos, por exemplo. Sendo que o remanescente nós devemos aplicar justamente sob a forma de poupança ou de investimento. E há uma diferença significativa entre poupança e investimento que, porventura, escapa à maioria das pessoas. O investimento é de risco. A poupança, que se faz tipicamente por intermédio dos depósitos a prazo, não é de risco. Não é de risco porque funciona como um empréstimo a um banco, sendo que esse banco nos oferece a garantia de capital e de rendimento. Só teríamos problema se o banco falisse. E mesmo falindo, há um fundo de recuperação de depósitos que nos garante até 100 mil euros. Agora, não há risco, mas também não há muito interesse em investir num depósito a prazo porque os juros são muito baixos. Eu diria, não há risco, não há um grande proveito. Não há nenhum grande proveito. Eu diria que um depósito a prazo... Para ter algum retorno tem que haver algum risco sempre. Tem que haver algum risco. Pode não haver risco, eu já lá vou muito rapidamente. Mas eu diria que um depósito a prazo pode ser utilizado na atualidade para justamente o Fundo de Emergência Familiar. Um fundo de emergência que deve ser constituído por cerca de 6 salários do membro do agregado familiar com maior rendimento, e depois de termos reunido essa quantia, podemos aplicar o remanescente do nosso rendimento destinado ao investimento e à poupança a outros produtos. E estou a falar aqui, por exemplo, de investimento a prazo. Se o nosso objetivo for garantir uma melhor qualidade de vida quando tivermos mais idade, então os planos de poupança-reforma são a melhor solução. É preciso ver, no entanto, que os planos de poupança-reforma não são apenas produtos de poupança, não são apenas, exclusivamente, produtos em que colocamos o dinheiro e ele fica a render a prazo. Tem também uma parte desse montante que é aplicado em investimento de risco. Quanto maior for a parte desse montante aplicado em investimento de risco, maior é a rendibilidade, mas também maior é o risco. É preciso ter cuidado com isso. João, tenho uma pergunta para si. Imagina, um jovem que está em início de vida, nem sequer em início de vida, ainda está na faculdade, conseguiu juntar algum dinheiro e quer investir em algo com algum risco, mas como, enfim, o jovem não há de ter muita experiência, porque muitas vezes eu acesso as conversas. Qual será a melhor forma de começar nesta vida de investimento para um jovem? Boa pergunta, Iva. Eu, neste momento, entendo que as melhores soluções para um jovem são os certificados da Aforro e os certificados do Tesouro, porque têm a garantia do Estado. Os certificados da Aforro e os certificados do Tesouro funcionam como uma espécie de título de dívida que adquirimos ao Estado. O Estado é o emitente do título de dívida e nós ficamos credores do Estado. Ora, como é o Estado, nós temos garantia de que recuperaremos aquele capital e o rendimento. Curiosamente, comparando certificados da Aforro com certificados do Tesouro, não há muita diferença em termos de remuneração, em termos de rendimento. A 7 anos, para um investimento inicial de cerca de 10 mil euros,
um investidor recebe de remuneração cerca de 500 euros, sendo que com o certificado da Forro esses 500 euros são capitalizados em poupança mensalmente, enquanto que no certificado do Tesouro o rendimento é acreditado da conta à ordem a cada 12 meses, ficando disponível para despesas do dia-a-dia. Mas eu entendo que é a solução mais segura, não deixa de ser um híbrido entre poupança e investimento, e é um híbrido apenas porque é o Estado que nos garante a garantia, porque na verdade, e do ponto de vista técnico, é exclusivamente um investimento, não é? Um produto de investimento e que acarretaria risco que não fosse o Estado. Porque, de outro modo, estaríamos a falar de obrigações que são muito idênticas aos certificados da Forro e do Tesouro, só que são títulos de crédito que podem ser comprados também ao Estado, mas também às empresas. E aí, claro está, que se uma empresa estiver na modo baixo e, eventualmente, até puder entrar em default, nós vemos o nosso investimento ir por água abaixo. E temos vários casos em Portugal, desde o BES ao BPP e ao BANIF, que são bons exemplos disso, e os lesados ainda hoje estão a sofrer as consequências de terem perdido a maior parte das poupanças das suas vidas, julgando que estavam a investir muitos deles em produtos de depósitos a prazo seguros. Não é? Sem risco nenhum. Justamente. Há outra dúvida também, e aqui obviamente só pode entrar neste mundo quem percebe minimamente, que é uma franja muito pequena da população. Na sua opinião, o que é isto? É seguro, não é seguro? Vai passar criptomoeda? Bom, essa é uma questão muitíssimo complexa. Nós vivemos num mundo digital. A digitalização veio para ficar. Aliás, eu suspeito que nós, que vamos ter mais ou menos a mesma idade, não deixaremos, enquanto estivermos vivos, de viver esta transição digital. E, portanto, a criptomoeda, eu não tenho dúvidas de que é uma aposta segura para o futuro. É evidentemente que é necessário avançar com prudência numa fase inicial, mas o que estamos a fazer não é mais nem menos do que a comprar dinheiro digital que depois pode ser transacionado nos mercados. E quanto mais ele valer, para o momento em que for utilizado em abundância, mais nós recebemos, mais quem investe recebe. E, portanto, acho que a tendência é para que a criptomoeda venha a valer cada vez mais e, portanto, quem investir nesta fase, a determinada altura, pode obter o retorno desse investimento. E a determinada altura também atingiremos, naturalmente, o limite do crescimento do valor da criptomoeda quando ela se transformar num produto natural e a circular com naturalidade nas transações que se processam à escala global. João, muito obrigada por estas dicas e conselhos. Voltaremos um dia deste a falar sobre investimentos. Foi um gosto. Bom dia e obrigada por estar connosco esta manhã.